Olá, queridos amigos que me acompanham no meu canal de Psicologia e Filosofia, Tiago Psicólogo. Um dos diferenciais do meu canal é trazer temas de psicologia, mas também de filosofia, tá? Devido à minha formação, à minha história de proximidade com a filosofia desde que eu tenho 16 anos. Então, eu tenho uma caminhada aí com os livros de filosofia, com as aulas de filosofia, com a faculdade de filosofia, também muito intensa. E ao longo da minha história eu percebi como a filosofia ajuda o ser humano a ser melhor. Então eu quero gravar esse vídeo aqui, trazendo para vocês da importância da filosofia no tratamento clínico e na nossa saúde mental, no nosso bem-estar cotidiano. Porque assim, pessoal, a gente não sabe se apropriar da maravilha da filosofia. Quando Sócrates foi lá no templo de Atenas com a deusa Pitonisa, ela disse que o homem mais sábio era Sócrates, porque era o homem que realmente se conhecia. A inteligência emocional, hoje criada por Daniel Goleman, vai trazer como pilar número 1 o autoconhecimento. A filosofia já trouxe isso lá atrás. A inteligência emocional hoje vai trazer as relações humanas, a forma como você se relaciona com o outro, o seu nível de empatia, como outro pilar de inteligência emocional. O cristianismo e a filosofia cristã já traziam isso lá atrás. Então, assim, se vocês forem se aprofundar na filosofia grega, que é a antiga, ou na medieval, que é a cristã, que é repleta de sabedoria, a filosofia cristã, ou aprofundar-se na filosofia moderna, Spinoza, por exemplo, filósofo excepcional, Spinoza, ou na contemporânea, que eu sou apaixonado pela contemporânea, né? Destacando, por exemplo, Habermas, Heidegger, tantos filósofos expoentes aí da filosofia. O que essas pessoas pensaram serve para nós como faróis, como luzes que nos fazem enxergar a vida de uma forma diferente. Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele bebeu da filosofia. Ele bebeu de Karl Jaspers, ele bebeu de Heidegger, ele teve encontros presenciais com Martin Heidegger. Tá? Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, é muito citado, por exemplo, por Rollo May, que é um psicólogo existencialista, em vários de seus livros. Tá? Tanto que existe uma corrente da psicologia chamada psicologia existencial. A logoterapia é muito existencial e humanista. Então, pessoal, o uso da filosofia no nosso dia a dia, na nossa vida, é muito importante. É muito importante. Basta você assistir a série, por exemplo, O Mundo de Sofia, ou ler O Mundo de Sofia. Eu me lembro quando eu estava lá no segundo grau, o professor de filosofia chegou assim, não é qualquer um que pode ler o livro O Mundo de Sofia. Eu fiquei curioso, falei, nossa, mas o que tem nesse livro que eu não posso ler? E eu fui lá na biblioteca e O Mundo de Sofia ficava numa prateleira à parte, separada, e você não podia nem levar para casa. Você só podia ler na biblioteca O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, quem já viu, sabe que é um livro consideravelmente, né, bem volumoso. O que eu fiz de tanta vontade que eu tinha? Eu ia na biblioteca na hora do intervalo e fui lendo O Mundo de Sofia lá na biblioteca, porque eu não podia retirar o livro. Né? Fui lá e eu li inteiro aquele livro. Aí, quando chegava na aula de filosofia, eu já sabia toda a matéria. Que muito da matéria era baseada no livro Mundo de Sofia. E ali eu fui formando o meu pensamento. Lá eu conheci também como a filósofa da fenomenologia Edith Stein, lendo Platão, ajudou ela a se converter para o cristianismo. Hoje é considerada uma santa, né? E uma grande filósofa também. Ou seja, conhecer o mundo da filosofia é profundamente libertador. Libertador. Descartes, um dos filósofos, diz: quem
não se apropriou da filosofia, quem não estudou filosofia, não conhece filosofia, um pouco que seja, ainda jaz na própria ignorância, ainda não despertou, não acordou. Então a gente vê o comportamento das pessoas de hoje, eu já citei em um dos vídeos meus, parafraseando o filósofo contemporâneo Ortega, que nós vivemos num tempo onde as pessoas não são elas mesmas, elas apenas são centelhas de um todo comportamental. As pessoas não se comportam no seu individual pleno, elas se comportam apenas como repetidoras, como papagaios de uma multidão, de uma massa. Sejam pequenas frases que elas falam, comportamentos que elas falam. Elas não conseguem mais se expressar por si próprias. Martin Heidegger e Nietzsche diriam quase que profeticamente que a gente chegaria num tempo onde as pessoas não conseguiriam mais sair desse embrutecimento, desse emburrecimento e dizer acerca de si mesmas e se libertarem da tecnologia e saberem o que é o ser, o que é a felicidade. Chegaria quase que um tempo que as pessoas não conseguiriam mais dizer isso, falar disso, falar do ser, ser o próprio ser. Nietzsche e Heidegger vão dizer coisas muito nessa linha desse tempo que chegaria, e esse tempo chegou. Esse tempo chegou. As pessoas hoje são totalmente inseridas na tecnologia e transformaram a tecnologia no mundo real e o mundo real no mundo como se o mundo real fosse um mundo inexistente ou paralelo e o real fosse o mundo tecnológico. Que é o que foi cantada a bola lá no filme Matrix, protagonizado lá pelo Keanu Reeves. Um filme extremamente filosófico. Quem não entende de filosofia não consegue assistir aquele filme com muita lucidez, não. É um filme filosófico. Tá? Então a gente está nesse tempo, no tempo da tecnologia. Então um filósofo asiático, ele vai dizer que nós estamos no tempo do enxame digital. Tudo é enxame digital. Tem um melzinho ali no Facebook, vai tudo as abelhas em cima, né? Tem aquele enxame. Tem um melzinho lá no Instagram, vai todo mundo em cima. Aí todo mundo fala daquilo, compartilha aquilo, assume aquilo por horas, aquela notícia passa rápido, a pessoa vive aquela notícia por horas, sai de si, não é mais ela, vive só aquela notícia por horas, depois tem outra notícia já para viver. E todo mundo vai vivendo a mesma coisa. E ninguém é si próprio, é apenas aquele acontecimento, aquele giratório de acontecimentos. Então, se você não consegue ter uma auto-reflexão, um autoconhecimento, um entender o que está acontecendo, um nível de pensamento mais elevado, o sentir-se a si próprio, como diz Kierkegaard, sinto, logo sou. Se você não entra em contato com os seus sentimentos, você vai entrando nessa maré, nessa confusão tecnológica, nesse devaneio que nós estamos, nessa overdose, nessa falta de sobriedade que o mundo está, você se perde completamente. E a filosofia pode nos ajudar nisso. Existe um psiquiatra norte-americano chamado Irving Yalom. Ele escreveu 2 livros muito baseados como a filosofia pode nos ajudar. Ele escreveu o livro A Cura de Schopenhauer e escreveu Quando Nietzsche Chorou. Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu gravei sobre Nietzsche também, tá? Vou deixar também um sobre Schopenhauer, eu gravei sobre os 2 filósofos, tá? Ele explica ali como que Schopenhauer curou psicologicamente um homem nesse livro de literatura, através do pensamento de Schopenhauer. E lá no livro Quando Nietzsche Chorou, ele descreve o diálogo de Nietzsche com Breuer, como Nietzsche cura Breuer também, né? O filho intelectual de Freud. Por isso que a gente for olhar o pensamento de Freud, é muito filho de Nietzsche.
Eu explico isso também no outro vídeo, vocês vão poder ver, né? Então, assim, pessoal, não tem como a gente negar a filosofia. A filosofia é fundamento de conhecimento, é fundamento de saber, tá? Então, quando você parar para refletir na história, tudo é constituído em pilar filosófico, inclusive da filosofia oriental, muito pouco explorada, tá? Thomas Merton, um monge trapista, ele foi explorar um pouco mais da filosofia oriental. Nietzsche foi conhecer mais também dos Brahmanes. Schopenhauer também conheceu bem da filosofia hinduísta. Então, assim, pessoal, fora a filosofia da libertação, que é uma filosofia latino-americana, tantos filósofos brasileiros, né? Tantos filósofos brasileiros, tantos escritores da literatura que também trazem nos seus livros de filosofia tanta coisa maravilhosa. Tem também aquele escritor norueguês que escreveu O Mundo de Sofia, o Jostein Gaarder, escreveu também O Dia do Coringa. Outros livros também maravilhosos sobre isso. Tem uma série também na Netflix chamada Merli, onde eu insisto muito com os meus pacientes adolescentes ou mais jovens para que assistam, para que descortinem a sua visão e vejam o mundo de outra forma. Então não adianta você querer olhar só a partir da sua limitação para o mundo, que você não vai conseguir se expandir. Então eu gravo esse vídeo como incentivo para a filosofia na sua vida. Filosofia é essencialmente curativa. Dos pensamentos da filosofia contemporânea, que eu mais aplico aqui na clínica, que dá muito resultado, é sair do mundo do pensamento e ir para o mundo da ação. Viver mais, pensar menos. Ir mais para a prática, para a praxis, e não só para o pensar, que mina suas energias, mas ir para o mundo da ação. Então fica aí o convite para que você se aprofunde mais, se aproprie mais do mundo filosófico, que é um mundo de vida. É um mundo cheio de vitalidade, de experiências, é um mundo maravilhoso, tá bom? É mais um vídeo para instigar você a se apropriar mais da filosofia. Um grande abraço para vocês. Termino com a frase de Kierkegaard: sinto, logo sou. Sinta, viva, experimente a vida. Você vai sentir realmente a diferença. Abraço, pessoal.